Vamos colocar de pé, fazer oração, começar o ensino. Só queria ler um versículo do Salmo 119. Aliás, o Salmo 119 é um salmo que vai falar da palavra, vai falar da lei, dos mandamentos do Senhor, ou seja, de toda a palavra. A gente for ler todos os versículos desse salmo, você vai ver que ele vai meditar e vai falar sobre a palavra. E o salmo, no versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Se a gente seguir o que está aqui na palavra de Deus, a gente, vamos dizer que não vão ter dores de cabeça no dia a dia, problemas no dia a dia, nem com justiça, nem com os pais, nem com as pessoas, nem com Deus. Luz para o nosso caminho. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós estamos nesta noite, Senhor, debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção, Pai, agradecendo, Senhor, pelo seu cuidado, agradecendo, Senhor, por sua proteção, agradecendo, Senhor, pelo dia que se passou, pelo esse começo de noite, Pai, agradecer pela comunhão da tua igreja, Pai, agradecer pela salvação em Cristo Jesus, Pai. Receba a nossa adoração nesta noite, ensina, meu Deus, nos instrua, nos mostre o caminho, meu Deus, a tua palavra. A própria palavra diz que luz para o nosso caminho é a tua palavra, Pai. Ela é lâmpada, meu Deus, que ilumina o nosso dia a dia, que nos leva, meu Deus, até a tua presença. Obrigado, meu Deus, por cada um que aqui está. Abençoe, meu Deus, aqueles que porventura estão por vir, meu Deus, estão pelo caminho, meu Deus, que o Senhor venha abençoar. Abençoe aqueles que não vão estar conosco, meu Deus, o Senhor conhece a necessidade, conhece, meu Deus, a vida de cada irmão, de cada irmã. Seja com cada um, meu Pai. Ensina-nos, meu Deus, esta noite, a nosso pedido de oração, em nome de Jesus. Amém. Irmã Jair, pode louvar com os hinos? Glória a Deus. Só dar uma defende com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos estar louvando o 196. Já achei uma flor gloriosa e quem deseja me esmagará. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale da sombra e morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achado a roça e provando excelente odor, e o poder dessa flor gloriosa que dá vida ao vivo
Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso. Vai depressa a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti no além. Essa flor hoje eu ofertar a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia. Vamos estar louvando 193 agora. Amém? Se tu minha alma a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas que são ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus te conduz, Deus manda salva e te abençoa dos altos céus, porque te amaste, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Terás em breve as dores físicas, aleluia,
da sua vida, se Cristo tarda, esperaria, mais um pouquinho, eu verás, porque chamaste, aleluia, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, aleluia, porque vencendo Jesus virá. Aleluia. Mesma quantidade, as palmas do Senhor, amém? Glória a Deus. Sim, não tem palavras de consolo para nós ainda. Eu lembro de um livro que lá as irmãs lá na missão louvavam, que ela falava assim que o que fazer na hora que a angústia, o desespero vem, os médicos dizem que não tem mais jeito, não sei se você lembra dessa. Então, muitas vezes a gente entra em desespero, fica angustiado, agoniado, aí o hino vai dizer que te abate a minha alma e te comoves, perdendo a calma, não tenhas medo. Em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Isso é do ser humano, né? A gente ficar ansioso, angustiado, agoniado por alguma situação, mas que a gente possa guardar essa oração. Deus nos socorre. Amém? Vamos para a palavra? Pastor Marco, Deus venha abençoar. O pastor Marco fez uma carinho, será que ele esqueceu? Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Glórias a Deus. Pegou sua Bíblia, livro de Jó, capítulo 22, para iniciarmos nesta noite. Glórias a Deus. Hoje vou encontrar caneta, irmãos. Vou anotar. O último estudo estava sem caneta, não deu para anotar os versículos, mas anotei. Jó, capítulo 22, versículo 28, diz assim: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos, ou algumas versões, brilhará sobre ti. Curva a cabeça, vamos orar. Pai, pela tua graça e misericórdia, estamos nesta noite unidos para aprender um pouco mais da tua palavra. Teu Santo Espírito nos guia, abra nossos corações, nos dê compreensão, entendimento e capacitação para falar da tua palavra. Que eu consiga transmitir tudo aquilo que o Senhor quer transmitir para a tua igreja e que o meu coração também seja alimentado e fortalecido por essa palavra, porque também sou necessitado. Que o teu nome seja exaltado, glorificado, todos nós que aqui estamos, cresçamos em graça e conhecimento. E que em nome de Jesus, este conhecimento, esta chama do Senhor acende os nossos corações, transborde para que alcance os outros irmãos que não estão vindo também, e que eles estejam nos próximos, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. O contexto que essa palavra foi falada para Jó, a gente lendo o livro de Jó, a gente vê que os amigos dele não tinham razão naquilo que estavam falando, porque eles pensavam que Jó tinha pecado, e por isso estava passando por tudo aquilo. Porém, esse versículo específico é algo que é uma sabedoria que nós devemos levar para a nossa vida. Porque diz, determinando por algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará sobre ti. Interessante que esse determinar não é determinar para Deus. A gente não pode determinar nada para Deus. Porque tem gente que às vezes vai orar e fala assim, não, eu determino que Deus vai fazer isso.
Não vai fazer nada. Porque o Senhor é Ele, não nós. Esse determinar aqui, que a Bíblia está falando, é você procurar algo para si. Um propósito, um objetivo. Quando você determina, eu vou fazer algo, eu vou realizar algo, eu vou em tal direção. A Bíblia diz, se você for firme, a luz brilhará sobre ti. Você será abençoado por ti. Se você determinar, tiver disposição e batalhar por aquilo. Então vamos começar vendo alguns exemplos até a gente chegar no que a gente quer. Juízes, capítulo número 6, versículo número 11. Quem encontrar, pode ler, por favor. Vamos ver o primeiro. Não está dizendo que ele fez isso, mas a gente vai entender um pouquinho melhor. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Jordão, que pertencia a Joás, o Abiseu, egípcio seu filho, que estava malhando o trigo do lagar para opor a sal os midianitas. O povo de Israel aqui, a gente conhece a história, estava sendo subjugado pelos midianitas, amalequitas e outros povos ao redor, já fazia 7 anos, por causa deles terem se afastado dos caminhos do Senhor. Imagino eu, irmãos, que muita gente estava, como a Bíblia diz aqui, fizeram suas casas nas cavernas para se esconder. Nem tenda, nem em casa não estava mais. Estavam escondendo nas cavernas, nas rochas. Imagino que muita gente ficou em casa falando assim, não tem o que fazer. Eu vou ficar aqui. O que adianta eu ir lá plantar? O que adianta eu ir lá colher? Se os inimigos vão vir, vão roubar. Mas Gideão não. Ele falou, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar aqui simplesmente vendo isso acontecer e deixando tudo do jeito que está. Eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso fazer algo diferente. Então o que ele pensou? Se eu fizer no local que ele vive, que a eira era local aberto, né? A gente foi lá no sítio do irmão Vitor. Vitor não, São Paulo. Totalmente de cabeça. O irmão Vitor, ele mostrou lá o terreno que está fazendo para secar café. A eira é semelhante para o raio rodado, aberta, grande, para que você possa malhar o trigo. Já o lagar é um local pequeno, apertado, menor, porque é para pisar uvas e não para malhar trigo. Malhar trigo, alguém aqui já recolheu o feijão? Não chega? Ele deixa secando, depois você pega, você lembra o nome daquele negócio que usa para bater o feijão? Claro? Lá em quando eu fiz, como que era essa vara? Era um pedaço de madeira, semelhante a cabo de chave, alguma coisa, tinha uma corda amarrada e na ponta da corda tinha um pedaço de ferro. E você ia batendo naquilo, ia quebrando a palha e o feijão ia soltando. Depois é só você peneirar, que aí sai toda a palha e fica só o feijão. O trigo não é diferente. Quando você debulha o trigo, fica o fruto e a palha cai. Então é necessário um local grande e aberto para fazer isso. Mas tinha local aberto disponível e que o inimigo não ia ver? Não tinha. Então Gideão falou, mas eu vou fazer no lagar mesmo, porque eu preciso fazer alguma coisa. E quando Gideão propõe isso no coração e faz, a palavra diz que o anjo do Senhor apareceu para Gideão. Não apareceu para quem ficou em casa dando desculpa. Não apareceu para quem ficou escondendo, dizendo, não tenho o que fazer mesmo. Apareceu para aquele que se propôs, não, eu vou fazer algo diferente. Eu vou fazer aquilo que eu consigo. Eu vou fazer o que eu posso com as ferramentas que eu posso. Já que eu não posso ir para ele, eu vou me pagar. Já que eu não posso usar uma vara, nem que eu pise, nem que eu arrume alguma coisa menor, mas eu vou fazer. E quando ele faz isso, o Senhor responde. Aparece para ele e fala, varão valoroso, o Senhor é contigo. Porque ele determinou no seu coração fazer alguma coisa. E quando ele determina, Deus abençoou. Aí a gente já começa a entender que às vezes a gente fica chegando diante de Deus igual o povo de Israel. Está lá diante do Mar Vermelho, e agora? O que eu vou fazer? Aí Moisés está falando, Senhor, e agora? Diga ao povo que marche.
E às vezes a direção de Deus para a nossa vida é justamente isso. Marcha, filho. Vai em frente. Se mova. Não vai adiantar a gente ficar reclamando da situação. Não vai resolver a gente dizer, mas é porque o país está assim, o governo está assim, a situação está assim, então eu não vou fazer nada. Não. Determinando tu algum negócio, setear firme. E ele não desistiu. Mesmo diante do perigo. Mesmo diante de situação adversa. Ele temeu depois que o anjo colocou a permissão dele. Fala, mas só o Senhor mesmo, peraí, vamos fazer uma prova aqui para ter certeza que se o Senhor é conosco, o que foi feito, né? Das coisas que a gente ouviu no passado. Mas o Senhor mostrou o que é que Gideão, sim ou não? Gideão foi até o fim, foi ou não foi? Teve vitória ou derrota? Vitória. Porque o Senhor era com ele e ele propôs no seu coração. E ele foi firme. Segundo exemplo, Mateus, capítulo número 9, versículos 20 e 21. Encontrar, pode ler também. Bem conhecido também. Porque diziam assim, se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei santo. E Jesus, voltando-se, remendo, disse, tenha ânimo, filho, a tua fé te salvou. Ele imediatamente a mulher ficou santa. Glórias a Deus. A mulher do fluxo de sangue. 12 anos com uma enfermidade. Ela desistiu? Não. A Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo os seus haveres com os médicos. E nada adiantava. Pelo contrário, ela estava ficando cada vez pior. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, e ouviu falar que ele ia passar por ali, ela falou, se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu nem preciso falar com ele. Eu nem preciso que ele olhe para mim. Eu só preciso tocar na borda das vestes dele. E ela propôs isso, enfrentou uma multidão. 12 anos enfermo. Vocês acham que essa mulher estava forte? Estava disposta, dava para correr uma maratona? Estava fraca. Ainda mais no fluxo de sangue. A gente vai ler no centro ali, do ovo espírito, já podem trabalhar no dito. Imagina 12 anos sofrendo. Uma multidão que apertava Jesus. Quando a gente sai no local, assim, às vezes a igreja está cheia, uma saída já fica um atropelando o outro. Imagina Jesus no meio daquela multidão e ela teve que vencer tudo aquilo. Mas ela foi porque ela falou assim, eu acredito, eu confio, que se eu tão somente tocar, é tudo que eu necessito, tocar nele. E ela propôs isso no seu coração. Historiadores dizem que ela deve ter caído pelo menos umas 12 vezes até chegar em Jesus. Mas em nenhuma delas ela desistiu. Em nenhum momento ela parou. Porque ela sabia o que ela queria. Ela sabia o que ela desejava. Ela sabia aquilo que estava no coração dela. E nada tirava aquilo dela. E ela foi até tocar. E quando ela tocou, a determinação dela era tanto, a fé dela era tanta, que imediatamente o fluxo de sangue. Depois de 12 anos, a gente ora sempre que a gente recebe. Jesus não vai na semana que vem e fala assim, eu não vou lá, não está adiantando, né? Vou continuar para a igreja para quê, pastor? Há um mês que estou aqui, minha bênção não chegou ainda. Eu vou largar a mão disso. 12 anos. Mas 12 anos acreditando que eu posso ser curado. 12 anos propondo no seu coração, a minha história não vai acabar assim. Eu não vou morrer por causa disso aqui. O que eu puder fazer, eu vou. Eu estou disposta, eu estou animada. Posso estar meu corpo fraco, mas a minha fé está inabalável se eu tocar. E ela creu. Mais um exemplo. Glória a Deus. Próximo evangelho agora, Marcos, capítulo número 10. Esse também é conhecido. Versículos 46 e 48. Estamos correndo aqui que o relógio parece que passa mais rápido. Normal?
mandou para Jericó, e saindo dele, de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho deles. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Eu, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muito os repreendiam para que se calassem. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. O cego ouviu que Jesus ia passar e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão falava para ele se calar, não incomode o mestre. E o que ele fez? Mais alto ele clamou. Quanto mais a multidão falava para ele, para de falar, mais alto ele clamava. Porque ele propôs no seu coração também: se eu clamar, ele vai me ouvir. Ele tinha convicção de que se Jesus ouvisse, ele podia ser curado daquela cegueira. Ele foi curado, sim ou não? Às vezes a gente vai conversar com o irmão e o irmão fala assim: rapaz, aí a mão para clamar com isso aí. Aí 10 anos eu estou aqui na igreja, não recebi, você acha que você vai? Multidão. A quem nós temos dado ouvido? Porque muitas vezes a gente deixa as pessoas nos influenciarem muito fácil. Nos deixa ser medido pela fé do outro. Tinha uma multidão ao redor de Jesus. Algum outro foi curado de alguma coisa? Está falando dessa multidão que estava aqui? Não. E justamente por não alcançar, querendo desanimar aquele que estava clamando. Não, rapaz, por que ficar incomodando ele? Olha a sua situação. Olha quem é você. Mas ele cria. Ele acreditava. Ele confiava. Ele propôs no seu coração: eu preciso clamar a ele, eu preciso chamar a atenção dele, eu preciso fazer com que ele me ouça, eu preciso que algo aconteça hoje, eu vou clamar até ele me ouvir. E Jesus ouviu, mandou chamar ele, a multidão está falando para ele calar, agora conduz ele até Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, ele fala: o que você quer que eu te faça? Ó Senhor, eu quero ver. E ele voltou a ver imediatamente, porque Jesus ouviu. Mas e se ele dá ouvido à multidão? Se na primeira vez a multidão fala: para de clamar e falar que você realmente não vai adiantar, não. Olha o tanto de gente que tem para ir atender, olha o tanto de gente que está ao redor dele, não vai adiantar. Continue clamando, continue gritando, continue dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que ele ouve. A palavra diz que os teus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Muito menos os teus braços estão encurtados para que não possa abençoar. Então clama. Se você determinou no teu coração clamar, buscar por algo, não desista. Às vezes pode ter pessoas no caminho, infelizmente, as pessoas que às vezes deviam nos incentivar para falar assim: não vai adiantar não. Mas você não está clamando a pessoas, você está clamando ao Senhor do Senhor, Rei dos Reis, aquele que tem todo o poder, tanto nos céus como na terra. Então continue clamando por ele. Mais um exemplo. Às vezes eu tenho uma pregação falando a respeito do que você está dizendo. A gente deve, como dar o livro, se afastar de pessoas que querem nos desanimar e tirar da presença do Senhor. E ter amigos, irmãos, que nem aquele que levaram o paralejado para isso pelo telhado. Sabe? Se eles puserem, vamos subir por aqui, vamos lá abrir, curar, pegar, desce, mas dá um jeito, isso aí vai ter que levar ele a Jesus. Exatamente isso. Tem que mudar com pessoas que vão te auxiliar na fé, que vão te incentivar na fé. Não aquele que não se desanimar, vazar, não Deus. Deixa eu também converter primeiro. Depois você chama ele para andar com vocês. Aí quando ele está falando mal sobre o meu creio, é complicado. Depois foi uma benção. Mateus capítulo 15. Esse é um pouco mais longo, do 21 até o 28.
Mateus 15. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, ele era daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando, tomaram: Despede, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se conforme faça contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. O exemplo dessa mulher é fantástico. Ela vindo clamando atrás de Jesus, os discípulos olhavam para e falavam assim: manda ela embora. Então Jesus vira para ela e fala assim: não, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela adora e continua pedindo. Aí ela ouve uma palavra bem dura: não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas nem assim ela voltou atrás. Ela disse: mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas e caem das mesas do seu Senhor. Às vezes a gente vem na igreja e ouve uma palavra referente, você não quer voltar. Imagina essa mulher ouvindo isso do próprio Cristo. Não é lícito tirar os filhos para dar aos cachorrinhos. Mas ela diz: não importa, eu não preciso ser reconhecido como filho. Eu não preciso do pão do dedo. Nem que for a migalha que o Senhor me ofereça para mim é suficiente. Mas eu não posso sair daqui sem que o Senhor me ouça, sem que o Senhor me atenda. A minha filha está endemoniada e só o Senhor pode livrá-la. Nem uma palavra dura, nem uma palavra firme fez aquela mulher desistir, desanimar. Ela continuou insistindo até o fim. E Jesus reconhece a fé dela e fala: seja feito conforme você quer. E imediatamente a filha dela ficou sã, ficou livre daquele mal. Persistência é determinar, é propor algo, é buscar até conseguir. Ainda que a palavra seja dura, seja difícil. Porque muitas vezes a gente vem esperando algo do Senhor e é uma palavra de correção, é uma palavra que vai de confronto. Mas que isso não nos desanime, pelo contrário, eu entendo que o Senhor está falando isso, mas eu quero nem que for o mínimo do Senhor que o Senhor me alcance, porque eu preciso de Ti. Foi o que essa mulher fez e a vida dela foi alcançada no sucesso, porque ela determinou: nada vai me parar. Os discípulos não vão me parar. Uma palavra dura de Jesus não vai me parar, porque eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso. Pessoas determinadas, dispostas, querendo lutar, batalhar por aquilo que é o mesmo. Até o momento nós falamos a respeito de pessoas que precisavam de uma mente ou algo semelhante. Tem um outro exemplo aqui, que é o último. Josué, capítulo 24, versículo 15. Bem conhecido. De alguém que não está doente, não é alguém que está cego, ou nem ninguém endemoniado, mas que ele tem um propósito também. Capítulo 24, versículo 15. É um homem que se propôs servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam na língua
aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué determinou isso no coração. Propôs isso no coração. Ele saiu com aquele povo todo do Egito. Passou por todas as questões. Aqui, só estava com Josué e Caleb, naquela multidão que saiu do Egito, daqueles que já eram adultos. E ele chega diante do povo e fala: vocês escolhem quem vocês querem servir. Se vocês quiserem servir os deuses do Egito, fiquem à vontade. Se quiserem servir os deuses dessa terra para onde a gente está indo, vocês que sabem. Porém, eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor. Eu e a minha casa não vamos dizer. Eu e minha casa estamos firmes no propósito. Sabemos quem foi o Deus que nos tirou do Egito. Sabemos quem foi o Deus que nos levou durante esse deserto, durante todos esses anos, 40 anos, provendo nós em todo o tempo. A nossa roupa não se rasgava. Não faltava alimentos. Durante o dia existia uma nuvem. Durante a noite uma coluna de fogo. O Deus dos nossos pais, a Ele eu vou servir. Eu determinei no meu coração. Eu propus no meu coração que eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Ele não queria ser seduzido pelos outros deuses, pelas coisas da terra onde eles estavam indo. Haveriam diversos povos que eles teriam que enfrentar. Tinha a cultura deles, tinha as coisas deles. Mas Josué falou assim: eu vou me manter fiel. A minha casa vai se manter fiel. Nós não vamos nos dobrar diante disso. Nós sabemos o Deus a quem nós servimos. E nada vai tirar isso do nosso coração. Agora começa. Glória. Você tem determinado servir ao Senhor? Você tem determinado no seu coração que você vai servir ao Senhor? Que você vai se propor, vai se esforçar para servir ao Senhor? Todos os outros exemplos foram de pessoas que precisavam de alguma coisa. Josué está falando assim: eu sei que meu coração precisa, minha casa precisa do Senhor. E eu proponho, eu determino no meu coração, eu vou servir ao Senhor. Isso é algo que nós precisamos, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Porque muita gente está se deixando levar por outras coisas. E já não tem isso enraizado, esse propósito, esse desejo, esse anseio de servir ao Senhor. A gente às vezes lê o Salmo, assim como uma corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus meu. Mas será que o nosso coração está com essa sede realmente, com esse desejo, com essa determinação, com esse propósito? É importante que esteja. Porque é necessário. Porque só assim nós vamos contemplar aquilo que o Senhor tem para nós. Tiago, capítulo de número 1, versículo 6 ao 8. Porque até para ter fé, a gente tem que ter convicção. E se a gente não sabe em que a gente está crendo, não sabe aquilo que a gente quer, não sabe qual que é o objetivo, olha o que Tiago vai falar. Tiago, capítulo 1, versículo 6 até o versículo de número 8. Em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante a onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração vacilante é inconstante em todos os seus caminhos. Não podemos ser constantes. Aqui está falando de quem está pedindo sabedoria. Alguém falta sabedoria? Peça ao Senhor. Mas peça com confiança, com convicção. Você quer servir ao Senhor? Está te faltando fé? Está te faltando alguma coisa? Está te faltando disposição? Peça. Mas peça confiando, crendo. Não duvidando. Eu confio, peço hoje, mas amanhã eu falo assim, já não sei mais. Eu quero servir ao Senhor hoje, amanhã. Quer saber, pastor? Acho que não é para mim esse negócio. Até pensei nisso, mas está difícil. Vou largar. Não! O homem de coração dobre ou vacilante não pense que receberá alguma coisa do Senhor.
Nosso coração tem que estar convicto, tem que estar firme, tem que estar sabendo aquilo que a gente quer. Pastor, a gente não vai exemplo de pensar assim em algumas situações, né? De modo algum. A gente não pode se entregar a isso. Exatamente. É lutar contra isso, né? O cristão dizer que ele não tem luta, que não tem momentos que ele pensa isso, é mentira. Mas o problema é que a gente ora, está falando com o Senhor, eu quero, daqui a pouco está falando, não quero mais. Né? Não podemos deixar abatermos, como aconteceu, até Elias se abateu por um momento. Mas depois que o Senhor fala também, ele volta a cumprir o ministério dele. Então nós temos que estar convictos. Temos que estar certos de quem nós estamos buscando. É você que quer servir ao Senhor? Você e a tua casa querem servir ao Senhor? Quer buscar realmente o Senhor? Porque nós sabemos que não temos tempo mais. Né? Isaías 55, versículo número 6. Isaías 55, versículo 6. Cinquenta e cinco, versículo 6. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Buscai enquanto se pode achar. Invocar enquanto ele está perto. É o momento que nós estamos. Enquanto nós podemos achar. Porque haverá um tempo que não vai poder mais encontrar. Hoje ele está perto. Mas chegará um dia que não estará mais. É por isso que o dia que nós temos que propor isso no nosso coração e de buscar a Ele de todo o coração hoje. Porque é hoje que Ele está perto, é hoje que Ele está próximo. Está chegando um momento que o mundo pensa que não vai acontecer, mas a igreja sabe que vai chegar esse dia e que não será mais possível encontrar. Hoje nós podemos vir aqui, a igreja está aberta, nós ouvimos uma palavra, tem dia que o fogo cai, o Espírito Santo enche nossos corações, é tremendo, mas vai chegar um dia que isso não será mais possível. Haverá um dia que os Bartimeus cegos vão vir procurar esse lugar, clamando o filho de Davi, e não poderão encontrá-lo. Haverá dias que multidões estarão tentando adentrar essas portas para tocar nem que seja nas vestes, e não será possível alcançar. Haverá esse dia que tentarão fazer alguma coisa, como Gideão fez, mas não haverá um anjo do Senhor falando com eles, eu estou contigo, porque a sua oportunidade já se passou. É hoje que nós temos que buscar, é hoje que ele pode ser encontrado, é hoje que ele está perto daqueles que buscam. Jeremias capítulo 29, versículo 15. Porque dizeis, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Vai no próximo. Não é isso não. Deixa eu achar aqui, irmãos. Não tem errado, vai você ler com a caneta e não tem errado isso. Só pela graça. Glória a Deus. 13, 2 anos. 29 mesmo, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Ele está próximo, mas nós temos que buscar de todo o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E o que é esse buscar de todo o vosso coração? O que significa isso, buscar de todo o vosso coração? Mateus, capítulo 10, versículo 37 ao 39.
Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz, ele não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida, por amor de mim, achará. Esse versículo é muito forte, essa passagem. Se você ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim, não está de todo o coração. Se você ama os seus filhos mais do que a mim, não está de todo o coração. Se você ama as suas coisas mais do que a mim, não é de todo o coração. Se você tentar ganhar a sua vida, você vai perder. Mas se você perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, então você vai encontrar. Lembra da parábola do banquete? Manda chamar as pessoas, porque o rei tinha preparado o banquete. Quando manda o primeiro, ele fala para o rei: olha, eu acabei de comprar uma junta de bois, eu preciso prestá-la, não vou poder ir. O outro, eu acabei de me casar, tenho que viver a minha lua de mel, não vou poder ir. Acabei de fazer um negócio lá, eu tenho que ir atrás dele, não vou poder ir. Colocando as coisas em primeiro lugar, qualquer coisa que estiver entre nós e ele, nós não estamos buscando de todo o coração. Nós estamos deixando essas coisas tomar mais lugar dele do que a prioridade que é buscar. Mateus 6 vai falar exatamente isso: buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. As demais coisas ele faz o quê? Acrescenta. Mas às vezes a gente está tão focado nas demais coisas que a gente esquece dele. E é interessante que esse buscar em primeiro nem está falando, irmãos, de tempo, mas de qualidade. De você saber que ele é o primeiro no seu coração. De você saber que não tem coisa que vai te impedir de alcançar ele. Que o seu amor, que o seu coração está voltado inteiramente a ele. Que você realmente está querendo cumprir o primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Mas está vendo uma mensagem a respeito de um pouco disso, sobre amar a Deus? E é muito interessante. Uma parte que o pastor falou que me pegou. Uma coisa é a gente amar a Deus. Dizer que ama a Deus. Mas por que a gente ama a Deus? Imagina, Valdênio, se você chega de manhã, acorda, o Genivaldo olha para você e fala: eu te amo. É bom ouvir? Glória a Deus. Mas se na sequência ele fala assim: eu te amo porque a Bíblia diz que eu tenho que te amar. Aí Deus é dono. Aí eu gostei. É a mesma coisa. Não adianta a gente dizer que ama a Deus porque a palavra manda. Eu amo a Deus porque a palavra diz que eu tenho que amar. Não. Você tem que experimentar esse amor e entender que é um amor verdadeiro e amar porque você quer amar. Aí o pastor me disse que eles tinham um costume, dele e da esposa dele, no dia do casamento, do aniversário de casamento, a cada 5 anos fazer uma festa, algo marcante. Aí ele falou que por uma coisa que era para ser ruim, porque eles iam pegar o voo, ia ter que fazer uma escala na França e depois ir para outra cidade. Aí a companhia aérea falou assim: infelizmente teve um problema, seu voo vai atrasar, vocês vão ter que ficar 2 dias em Paris. Pô, que coisa ruim. O problema é que vai ter que ficar 2 dias em Paris. E era o sonho da esposa dele ficar 2 dias em Paris. Aí ele falou assim: vou fazer uma coisa diferente. Vou levar ela para o rei, vou me declarar a ela. Mas eu não posso simplesmente dizer que eu amo ela, eu quero fazer algo mais. Então ele disse assim: eu amo amar você. Não simplesmente amo, mas é algo prazeroso amar você. A nossa relação com Deus é a mesma coisa. É a gente chegar nesse entendimento que é bom amar a Deus, mas é bom amá-lo. Nós amamos que é bom amá-lo. É algo prazeroso, é algo gostoso, é algo que a gente fala assim: como é bom amar esse Deus, como é bom ter esse Deus como meu Senhor. Não é porque a palavra está me dando, porque eu entendo, eu compreendo que não existe coisa melhor do que amar a Ele.
Isso é amar ele acima de todas as coisas. Que a gente vai colocar todas as outras coisas e falar assim, não, não se compara com isso aqui. Ah, é bom isso aqui? Não, mas isso aqui é muito melhor. Não tem como comparar o quão bom é amar a Deus. E o que a gente ganha por amar a Deus? Marcos, capítulo 10, 29 ao 31. Estamos caminhando para o final. 28 ao 31. Marcos 10, versículos 28 ao 31. Pode ver, são submetidos hoje. E Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos, te seguimos. E Jesus respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado a casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já desde tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro da vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Glória a Deus. Aqui Jesus tinha acabado de conversar com aquele jovem rico. O jovem rico falando assim, todas essas coisas, todos os mandamentos eu sigo, o que ainda me fala? Jesus fala, vai, vende tudo que tu tem, distribui aos pobres, depois ensina. Ele se entristeceu porque tinha muitas posses e se afasta. Então Jesus vira para os seus discípulos e fala, muito difícil é um rico herdar o reino dos céus. É mais fácil o caminho passar por fundo da agulha, porque eles se apoiam nas suas riquezas. Então Pedro fala assim, mas se é assim, quem poderá salvar? Jesus responde, para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro pergunta, e nós? Que deixamos tudo? O que nós vamos ganhar? Ninguém que tenha amado mais a mim do que pai, mãe, filho, esposa, deixa o campo, deixa o tudo, que não vai receber 100 vezes mais nessa vida e ainda vai herdar a vida eterna. Porque às vezes você estava achando que a família que você tinha, o núcleo que você ia influenciar, era só aqueles da sua casa. Eu tenho um campo vasto para você levar no evangelho, que vão te acolher como irmãos, que vão te acolher como pais, que vão te acolher como filhos, que vão te ajudar, que vão te apoiar. Eu tenho obras 100 vezes mais nessa vida e ainda você vai herdar a vida eterna. Você não está perdendo nada, você está ganhando com Cristo. Para encerrar, Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Filipenses, capítulo 3, 7 e 8. Mas o que para mim era ganho, eu tenho perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como escolha para que possa ganhar. Paulo. Pensa num cidadão que tinha prestígio onde quer chegar. Os principais sacerdotes confiavam nele. Tinha apoio político, tinha fama. Tudo que aquele homem precisava, ou pensava naquele tempo ele tinha. Foi pedir carta para ir a Damasco, libera, ele ia poder prender, fazer o que quiser com aquelas pessoas. Foi criado aos pés de Gamaliel, conhecimento, falava várias línguas. Um homem fora da curva. Mas quando ele se converte a Cristo, ele fala, tudo isso é nada. É como se fosse escória, é como se fosse espelho. Eu abro mão de tudo isso para poder ganhar a Cristo.
O mais importante para mim é Ele. Eu abro mão de tudo. Eu abri mão de tudo. Eu abriria novamente, porque o que importa para mim é Cristo. É ganhar a Cristo. É alcançar a vida eterna. É por isso que Ele fala que morrer para Ele era lucro. E o viver era Cristo. Então que nossos corações consigam chegar, pelo menos almejar, assim como esses homens almejaram, que Josué, que ele e a sua casa servissem ao Senhor, que Paulo, que abriu mão de tudo, contudo que não perdesse a Cristo, que era o mais importante, de Pedro, abrir mão de tudo, o que eu vou ganhar, Senhor? 100 vezes mais nessa vida, e ainda a vida eterna. Quero louvar só um pedacinho de um hino da harpa para encerrar. Diz assim, os irmãos conhecem. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser Ele controlará, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Que o Senhor nos ajude a deixar tudo em ordem. Oferecer as nossas vidas diante do altar do Senhor. De deixar o que for necessário, considerar tudo como perda, contanto que a gente ganhe a Cristo. Alcance a excelência da vida eterna. E almeje sempre, cada vez mais, viver com Ele, para Ele. Que a gente perca a nossa vida para ganhar a vida eterna. Não seja como aqueles que correm atrás do sol, sem nada pensar. Mas que corramos sempre em direção ao sol da justiça, ao autor e consumador da nossa fé, que foi, mas breve virá nos céu. Se eu agradeço a rica oportunidade de Jesus. Tudo abençoado. Eu estava meditando ali, tentando lembrar onde se encontrava o versículo. Fugiu da memória, que dizia assim que e vereis a diferença entre servir a Deus e servir aos homens. E aí a gente vai lembrar de, como foi dito, do irmão Josué, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele viu a diferença, que é servir aos homens, servir ao faraó e servir ao Senhor. É muito mais prazeroso, é muito mais, vamos dizer assim, lucrativo. Porque se a gente for reparar nas histórias lá do Êxodo, quando Deus chama Moisés lá na sarça ardente, que ele manda ele ir até Faraó e ele vai dizer assim, diga pois, deixa ir meu filho, que é no caso Israel, para que me sirva. Quando ele vai falar do primeiro encontro a Faraó, deixa ir o meu povo para que me sirva. A primeira praga, quando ele chega no Faraó, no versículo 16, vai ser: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. A segunda praga: deixa ir o meu povo para que me sirva. No capítulo 8, versículo 20, quando vai falar da praga das moscas: deixa ir o meu povo para que me sirva. Chega na quinta praga, no capítulo 9, deixa ir o meu povo para que me sirva. Na sétima praga, no capítulo 9, versículo 13, finalzinho dele: deixa ir o meu povo para que me sirva. Na oitava praga, no capítulo 10, versículo 3, no finalzinho: deixa ir o meu povo para que me sirva. Quando chega na nona praga, o próprio faraó diz assim: então o faraó chamou
Moisés, ele diz, ide servir ao Senhor. Agora nós muitas vezes achamos que nosso Deus é nosso servo, nosso mordomo, nosso garçom. Senhor, me traz isso, me traz água, me traz codorniz, eu quero comer aquilo que estava no Egito. Parece que, né, a gente quer inverter as coisas, quer que Deus nos sirva, não nós servir a Ele. Aí, como o pastor já mencionou, isso é amor? A palavra, um ensinamento abençoado, mas de confronto para nós servirmos realmente o Senhor com alegria. Isso aqui é um privilégio para nós, né? Muitas vezes a gente não dá valor, eu estou na porta da igreja, só fico na porta ali, é um privilégio. Eu venho varrer a igreja, eu vejo o presbítero Carlos, ele mexe com o saindo de serviço comigo mesmo, eu estava voltando do trabalho, umas 2 horas da tarde, ele estava abrindo a porta ali, com certeza, para limpar a igreja. Que bênção, que Deus abençoe, irmão. E a cada um de nós, é um privilégio para nós servir ao Senhor. E vai ter recompensa, pastor. Nós não estamos fazendo igual, não. É por Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu pedi para o irmão Ari estar no livro, apesar dessa camisa aí, né? Eu gosto da carta verde. Eu não faço oração por isso. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, irmãos. Ponto de ensino abençoado. Eu tenho certeza que Deus falou em cada coração nessa noite, amém? Vamos estar orando nos serviços e ofertantes nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos para reunirmos mais uma vez em um só propósito. Senhor, abençoa cada um de nós, abençoa cada um que vai dizimar e ofertar nessa noite, Pai. Abençoe o lar de cada um. Aqueles que não têm para dizimar, Senhor, abençoe o lar e não falte o pão de cada dia. O Senhor nos derrama a bênção, cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando o hino 400. Em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus gozo-se harmonia, em Jesus desfruta a paz de Deus, em Jesus na rocha e na palavra, em Jesus no homem comparável, em Jesus no Deus não adorável, em Jesus o alma temerei, em Jesus a graça é infinita, em Jesus bênção inaudita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação, em Jesus não temo mal e a morte, em Jesus estou vivo e forte, em Jesus meu
As palmas do Senhor. O Senhor abençoe. Belo para encerrar. Em Jesus, eu sempre me disse. Amém? Pastor Adriano, por gentileza, chega à frente, irmão. Já deixa os avisos, já esteja abençoando a igreja, né? A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Lembrando os irmãos que amanhã é o nosso culto de oração, às 7 horas. Quinta-feira é o culto de adoração do Senhor, às 7h30 da noite. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar, agradecendo o nome do Senhor Jesus, né? Por esta palavra, por esta noite, louvado seja Deus, o nome do Senhor seja glorificado. Eu queria convidar aqui o irmão Valdir aqui na frente, aqui, juntamente, em nome de Jesus. Convidar também a irmã Jaque. Hoje é aniversário da irmã Jaque, irmãos. A irmã Jaque ajudou o Noé lá também, né? O irmão Carlos. Graças a Deus, hoje é aniversário da irmã Jaque, faz um ano. Brincadeira. Louvado seja Deus. A irmã Jaque está completando hoje mais um ano de vida. Louvamos ao Senhor pela vida da irmã Jaque, né? A família dela. Louvado seja Deus. A irmã voltando já está fazendo uma oração para mim. Cumprimentos, irmãos, na paz do Senhor. Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor, por essa data, Senhor Deus, tão especial, Senhor Deus, em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela vida, Senhor Deus, da irmã Jaqueline. Nós te damos graças, Senhor Deus, pela presença do Senhor na vida dela. Nós te damos graças, Senhor Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito na vida da tua serva. Nós te damos graças, Senhor Deus, porque ela tem sido um presente para nós. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue fortalecendo, que o Senhor continue, Senhor Deus, dando livramento, Senhor Deus, e sustentando a tua serva, Senhor Deus, os teus caminhos. Que o Senhor continue dando graça, sabedoria, como mãe, como esposa, como serva do Senhor. Que o nome do Senhor, ó Pai, seja a cada dia exaltado e glorificado através da vida dela. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais um ano de vida, Senhor Deus, que ela completa nesse dia. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelas tuas misericórdias e pelo teu amor, ó Pai, pela vida dela. Muito obrigada, Senhor Deus, por tê-la conosco. Muito obrigada, Senhor Deus, pela tua presença sobre ela. Assim eu oro e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos aí depois, agora. Aí agora é bom, né? Está todo mundo comprado. Glória a Jesus. O cara já está lá esperando todo mundo. Louvado seja Deus. Aí sai todo mundo da casa dele. Luz, andar, São José do Poder. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos por este culto, pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã, Senhor Deus, meu Pai, aqueles que não puderam estar. Oramos para que o Senhor assim abençoe a cada um deles também, Senhor Deus. Vai ter encontro, Senhor Deus e meu Pai, a cada vida, cada lar, cada família deste bairro. Que o Senhor venha abençoar grandiosamente e poderosamente. Senhor, conduza-nos de volta ao lar debaixo das tuas mãos, guardando e livrando o mal e abençoando, Senhor Deus, a nossa noite de sono, Senhor Pai, na tua misericórdia, no teu amor e no teu cuidado, no nome de Jesus. Amém e amém. Com as mãos aos céus, com o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito do Senhor estejam na nossa vida e assim permaneça para todos sempre. E todos nós realmente digamos amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ajude Deus, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Vamos encerrar no nome de Jesus. Louve ao Senhor com as suas palmas. Glória a Deus.